Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma live aqui do canal Advogado do Bem. Que a paz esteja aí com todos, que tenham um pensamento no alto, que tenham um pensamento no bem, de sempre fazer essa troca, de contribuir com o próximo. E na live de hoje, eu irei responder, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, a pergunta da amiga Vanleide, que me mandou um WhatsApp perguntando aí como é que funciona a LOAS. Ela gostaria, né, para repassar aí as informações para uma pessoa próxima a ela. Então vamos lá, ao início aí da nossa live, para explicar sobre a Lei Orgânica de Assistência Social. É um trava-língua, mas tudo bem. Ainda estou me acostumando a essas questões da live. Como é que funciona isso? O benefício do LOAS, conhecido também como benefício do LOAS. Por que o benefício do LOAS? Porque ele está na Lei 8742 de 1993, conhecida também como Lei Orgânica da Assistência Social. E aí a resposta vou dar logo por completo, porque aí também já vai servir para outras pessoas. Essa Lei Orgânica da Assistência Social, no seu artigo 2º, ela tem como o seguinte objetivo: dentre, né, todos esses objetivos, proteção à família, amparo às crianças, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas, e tem a linha E do artigo 2º dessa lei 8742, que ela trata sobre a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir outros meios. Então, não é só para o idoso. Muitas pessoas falam, não, que fulano tem 65 anos, dá para enquadrar no LOAS. Mas o LOAS é mais amplo do que isso. Esse benefício a idoso é um dos benefícios que consta no LOAS. Conforme nós vimos, e tem também, né, o benefício para a pessoa com deficiência e ao idoso, que aí é o que vamos tratar hoje, que comprove não possuir meios de prover assistência ou de tê-la provida por sua família. Então, aquele idoso realmente carente, que não tem nenhum tipo de assistência, que não tem nenhum parente que possa ampará-lo. Aí existe essa lei orgânica de assistência social, que aí vamos tratar dos critérios dela, que fala exatamente sobre isso, sobre a assistência beneficial ao idoso. E aí vamos seguir. Existe todo um sistema de gestão da assistência social. A organização e da gestão tem lá no seu artigo 6º, que é um dos principais. Depois, vocês quiserem, podem consultar a Lei 8742 de 93, que aí vocês irão ver ela aprofundadamente. E aí é um sistema, o artigo 6º fala, a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob forma descentralizada e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, ou seja, o que a lei quis dizer com isso. Como o sistema é descentralizado, ele não é desconcentrado. Quem estudou administrativo, aí os advogados vão ver que a desconcentração é o ente público que ele não perde a autonomia, ele só faz o que? Desconcentrar, ele divide, né, a sua estrutura, porém ele ainda que manda. Já a descentralização é diferente. A descentralização, ela vai dividir a sua autonomia com os outros entes públicos. Então, Estado e município também vão estar inseridos aí nessa questão da organização e gestão das ações na área de assistência social. E aí vamos mais adiante. O artigo 6º, C, podem consultar lá na Lei 8742 de 93, ele vai dizer o seguinte, no seu artigo 1º, o CRAS, Conselho Regional de Assistência Social, é a unidade pública municipal de base territorial, localizada em área com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Então, caso a pessoa conheça algum idoso que precise desse tipo de benefício e não conhece bem, não tem ninguém para consultar, um dos locais que você pode ir aí
ir aí na sua cidade, que eu falo meio acelerado, então vou falar um pouquinho mais pausado. Um dos locais que você pode ir aí na sua cidade para dar assistência a este idoso, a este deficiente, é no Conselho Regional de Assistência Social Municipal. Existe também o CREAS. O que é o CREAS? É o Conselho Estadual de Assistência Social. É a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, ou seja, não é só estadual. Ela é destinada à prestação de serviços aos indivíduos e às famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social. E para definir, o CRAS, como já vimos, unidade municipal, e o CREAS, que é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que a gente viu que é o Sistema Único de Assistência Social. Seguindo aí a nossa explanação, vamos agora para o capítulo 4 da Lei 8742 de 93. E aí ela trata o quê? No artigo 20, para nós respondermos a pergunta da nossa amiga que nos solicitou. O artigo 20 fala que o benefício de prestação continuada é garantida a renda de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, que aí é a parte que responde nossa pergunta, o idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover assistência nem manutenção, nem de tê-la provida por sua família, ou seja, aquele idoso que não tem nenhuma assistência familiar e que não tem condições mais de prover o seu sustento. Tirando aqui do juridiquês para ficar mais claro para a gente. No seu parágrafo 1º, para os efeitos do disposto, que eu falei anteriormente, a família é composta pelos seguintes membros: cônjuge, que é marido ou mulher, companheiro, companheira, os pais, e na ausência dos pais, pode ser também a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Tutela é quando você cuida de um menor, e curatela quando a gente cuida de uma pessoa que é mentalmente incapaz, ou relativamente incapaz. Aí já é outra aula. Uma pessoa que tem dificuldades mentais, aí você é o curatelado. Quando é menor, tutelado. Parágrafo 3º do artigo 20. Considera-se incapaz para prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí é o seguinte, o assistente social, que é o profissional que cuida dessa área relativa aos benefícios sociais, é o profissional que tem essa competência. Claro que existe o advogado, né, caso tenha o benefício negado, mas o profissional principal dessa área é o assistente social. E aí o assistente social, ele vai medir essa renda per capita. Como é que se faz essa renda per capita? A pessoa vai preencher lá a lista na hora de requerimento do benefício com todos os membros da família, e aí vai dividir, por exemplo, tem 12 membros, e aí você vai dividir com o salário mínimo. Se isso, né, der 1/4 do salário mínimo, já se identifica que essa pessoa, primeiramente, porque tem outros critérios, né, mas já se identifica que essa pessoa é uma pessoa necessitada, que precisa desse benefício. Já no parágrafo 4º, o benefício que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social. Como assim? Por exemplo, se a pessoa já recebeu aposentadoria ou está recebendo o benefício do seguro-desemprego, não pode acumular com o benefício do LOAS. Certo? E aí é o seguinte, no parágrafo 8º ele continua, a renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deve ser declarada pelo requerente, ou seja, requerente é a pessoa que vai solicitar o benefício para si, ou o seu representante legal, que pode ser uma pessoa que vai representar aquela pessoa por procuração, ou o próprio advogado também, né, sendo o procurador, que vai solicitar o benefício, ele vai o quê? Sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento. E aí, esse procurador ele vai declarar o que é necessário, informar os membros da família, né, justificar o porquê está requerendo o benefício. Esse benefício, só para adiantar, ele pode ser requerido
tanto pela internet, pelo aplicativo e-mail e INSS. Também existe o serviço 135, que é por telefone. Então, geralmente, quando não é uma pessoa próxima a você, mas você vai prestar uma assistência, é algo que a gente tem que fazer com bastante segurança e sempre informando a pessoa que a gente está requerendo o benefício o que a gente está fazendo, porque lá você vai ter que informar o piso, o nome completo, claro, né, a pessoa não tem renda, então você vai ter que informar lá que não tem renda e vai ter que ser cadastrado uma senha. Então, toda vez que a pessoa for para a internet, ela vai ter que informar essa senha. Então, é bom que você, caso a pessoa não saiba ler ou tenha dificuldades, você deixe tudo anotado e explique para ela o que está acontecendo, né? Que ela precisa daqueles dados ali. Ela precisa, quando solicitar ou pedir para alguém solicitar para ela, informar aqueles dados que foram cadastrados no aplicativo, no site Meu INSS. E no serviço 135, tem que agir também com toda a naturalidade, colocar a pessoa que você vai solicitar o benefício no telefone, caso ela tenha condições de se comunicar, ou então informar para o atendente do que se trata, que você está ali como procurador, como assistente de uma pessoa que precisa solicitar o benefício e não tem como receber. Já no parágrafo 11, para a concessão do benefício que trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade. Ou seja, para comprovar que a pessoa está necessitada, está com miserabilidade, não é necessário só a questão dos membros da família, informar, né, aqueles membros que eu falei anteriormente, que é o marido, esposa, padrasto, madrasta, companheiro, filhos e netos que não sejam casados. E aí é o seguinte, cada situação de vulnerabilidade vai seguir o regulamento. O próprio INSS, a própria Previdência, como ela não é uma autarquia, apenas um órgão administrativo, ela tem que seguir a lei. Então, se estiver os parâmetros todos dentro dessa lei, a pessoa vai ter seu benefício concedido. O benefício pode ser cancelado quando for constatada a irregularidade. Isso tem lá no parágrafo 2º, na sua concessão ou na sua utilização. Se por acaso a pessoa for utilizar o benefício de maneira divergente, de maneira contrária ao que ela requereu, por exemplo, a pessoa trabalha e requereu um BTC. Então, isso aí é uma desonestidade, infelizmente. Ainda tem alguns casos aqui no Brasil que a pessoa requer o BPC ou por fraude, ou utiliza os dados do idoso ou do deficiente como se fossem seus, e aí requer o benefício, e esse benefício poderá ser cancelado. Ele não é um direito adquirido. A qualquer momento, quando o INSS constatar alguma irregularidade, ele pode cancelar esse benefício. O seguinte, a gente vai lá para o artigo 21A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada. Então, caso o deficiente opte por trabalhar, ele vai ter o benefício suspenso. Mas aí me faz a seguinte pergunta, sim, e quando ele não estiver mais trabalhando nem recebendo o seguro-desemprego, que tem lá no parágrafo 1º do artigo 21A, o que acontece? Ele pode requerer novamente. E no caso do idoso, a pergunta já está respondida. Como o idoso está requerendo benefício porque ele não tem condições de trabalhar e nunca contribuiu com a Previdência Social, porque quem contribuiu, o idoso que contribuiu, ele vai pedir o benefício da aposentadoria. Não é ele não vai requerer pela lei orgânica de assistência social, ele vai pedir o benefício da aposentadoria. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Esse LOAS aqui é para o idoso ou para o deficiente que realmente necessita, não tem condições e não tem parentes que possam mantê-lo. Então, assim, caso o idoso seja casado com uma pessoa que tem aposentadoria, um valor considerável, ou seja, quando você tira as médias, não dá aquele valor ali de 1/4, conforme falamos, inferior a 1/4 do salário mínimo. Se der um valor superior a 1/4 do salário mínimo, aí vão ter que ser comprovados pela família, pelo requerente, pelo idoso, né, que solicitou o benefício, ou familiar, ou procurador, ou a justificativa para que ele está solicitando aquele benefício. Então, a gente também tem que tomar, né, certos cuidados. Quando por acaso você tiver o benefício negado administrativamente, ou seja, pelo número 135 ou pelo site da internet no Meu INSS, e você se julgar prejudicado, nós aconselhamos que você procure a OAB e lá você procure um profissional da sua confiança para que ele possa lhe representar. As OABs, basta você entrar no site de busca e colocar lá o nome OAB. Lá vão ter advogados
na sua cidade que poderão lhe auxiliar. Inclusive, a própria OAB, ela dispõe de advogados gratuitos, caso você não possa arcar com os custos de um profissional. Meus amigos, que o bem esteja com vocês. Esta foi a resposta da pergunta amiga Voneide. Espero ter respondido a sua pergunta. Por favor, também dê a sua curtida, deixe o comentário para que essa mensagem, essas ações cheguem para mais pessoas que precisam. Muito obrigado e até a próxima.